Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula 7. Nós vamos tratar nessa aula ainda sobre a abordagem neoclássica da administração, sobre a administração por objetivos, né? Essa administração por objetivos nada mais é do que uma implicação que nós tivemos também em função da utilização da teoria neoclássica, né? Vocês já viram no momento que nós falamos sobre a teoria neoclássica, sobre a ênfase no planejamento e na estruturação das organizações. E é exatamente em decorrência disso que nós temos o surgimento da administração aí, portanto, por objetivos. Afinal de contas, o que é que tem como prerrogativa essa administração por objetivos, né? É importante a gente destacar o contexto, né? Mais ou menos em 1954, o Peter Drucker, que é considerado aí, portanto, o pai da administração moderna, ele traz um livro que aborda essa administração voltada a objetivos, né? E, por consequência, a resultados. Então, a característica mais marcante aqui da administração por objetivos é exatamente a questão do estabelecimento de resultados e do foco em resultado e não mais em processos, como era o que a gente tinha até então dentro da teoria neoclássica e também na administração clássica, como nós tínhamos ali o método, né, o meio de fazer o processo de construção e de fabrico dos produtos. Aqui não, aqui o que nós precisamos fazer para obter resultados. Então o foco passa não em como fazer, mas sim nos resultados que se precisa atingir. Então, algumas características que são essenciais aqui do modelo, né, dessa proposta da administração por objetivos, é o estabelecimento conjunto de objetivos entre gerente e subordinado. Aqui se começa a delinear uma ideia de não se olhar para a administração de forma tão centralizada, né? No sentido de que a construção do processo operacional ela deve ser feita também pelo subordinado e não simplesmente somente ele executando o processo, né? E aí se começa a tratar, quando se fala em objetivos, de traçar planejamentos para se atingir esses objetivos, né? Então, aqui, como característica em segunda ordem, nós temos a questão do estabelecimento de objetivos para cada departamento ou para cada posição, né? E aí temos, portanto, a questão da interligação entre os vários objetivos departamentais, a ênfase na mensuração e no controle de resultados e a contínua avaliação, revisão e reciclagem de planos estratégicos e a participação atuante das gerências e dos subordinados, com o apoio também das assessorias ou dos staffs, né? É importante a gente perceber aqui a questão do começo de um delineamento do que a gente chamaria de uma análise estratégica dentro das organizações. Então aqui já se começa a trabalhar uma administração mais moderna a partir aí de meados da década de 50. Esse processo participativo que nós mencionamos entre os gerentes e os subordinados parte dessa prerrogativa que está posta aqui para vocês, né? Então o gerente, ele junto com o subordinado, né, faz uma avaliação conjunta do alcance dos objetivos e faz a reciclagem ou retroalimentação, que a gente chama, né, ou as ações corretivas que são necessárias junto com o subordinado no sentido de construir a formulação de objetivos de desempenho para a organização. E aí vai ter uma ação individual do gerente, que é proporcionar o apoio, a direção e os recursos para atingir aqueles objetivos, e a ação individual do subordinado no sentido de desempenhar as tarefas e alcançar os objetivos. Portanto, se a construção dos objetivos já é conjunta, o alcance deles se torna mais facilitado, porque não é construído por uma mão apenas, mas sim por todos aqueles que estão envolvidos no processo, os tais stakeholders, que a gente chama. O ciclo, portanto, dessa administração por objetivos parte da fixação dos objetivos globais da empresa, né? E a partir dessa fixação, da elaboração de um planejamento estratégico, que é do norte de onde que se pretende chegar através das ações, né, que se vai fazer para atingir os objetivos, né, departamentais e, consequentemente, os objetivos, portanto, pormenorizados a nível das atividades, né? Então, vocês podem ver que a gente passa da fixação desses objetivos globais, que são mais estratégicos,
para a elaboração de um planejamento estratégico propriamente dito, né, um planejamento guarda-chuva que vai nortear todas as ações da empresa, para passar para os departamentos, né, a nível da fixação de objetivos por departamentos, que é o que a gente chama do planejamento tático, né, para a elaboração desse planejamento a partir desses objetivos departamentais que foram estabelecidos. Depois, desdobramos esse planejamento tático em planos operacionais ou atividades mais pormenorizadas, fazemos a execução desse plano e as ações corretivas, a revisão, né, desses planos e a avaliação dos resultados depois de ter feito essas revisões. E, portanto, o ciclo se fundamenta dessa forma e fazemos aí uma nova fixação de objetivos departamentais e assim na sequência conforme forem os objetivos estabelecidos, né? E por que é importante a gente trabalhar a questão da fixação de objetivos, né? Porque esses objetivos, quando a gente fala em objetivo, é onde nós queremos chegar. E isso proporciona para a gente uma diretriz ou uma finalidade em comum, ou seja, partilhada entre a organização como um todo, né? Os departamentos, os setores. E também permite que o trabalho em equipe aconteça e que se eliminem tendências egocêntricas no sentido de estabelecer, por exemplo, um objetivo que é só de uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, mas sim um objetivo compartilhado. Né, também serve de base para avaliar planos e evitar erros, né? Quando a gente tenta pensar em objetivo é onde a gente quer alcançar, mas e aí, o que a gente alcançou? Então serve como parâmetro de comparação entre o que nós planejamos e aquilo que nós conseguimos alcançar. Né? E também melhoram as possibilidades de previsão do futuro, né? Porque se você traça onde você quer chegar, o caminho que você quer trilhar para poder chegar, obviamente que você tem mais chances de conseguir atingir esses objetivos, né? E também, quanto os recursos são escassos, ajudam a orientar e prever a distribuição mais criteriosa. Ou seja, claro, porque se nós temos uma quantidade de recursos limitados, se eu estabeleço objetivos, eu consigo trabalhar as prioridades e identificar quais são os objetivos mais significativos que vão trazer melhor resultado, né? E como que a gente escolhe os objetivos, né? A gente olha para os objetivos que tenham atividades com maior impacto sobre os resultados, né? E esses objetivos eles precisam ser específicos, mensuráveis e basearem-se em dados concretos, não é baseado no que eu acho que é um objetivo organizacional, departamental, mas sim baseado em dados, em informações, em análises que foram feitas dentro da empresa, né? Focar os objetivos na atividade também, não na pessoa, né? O objetivo não é daquela pessoa, mas é um objetivo para aquela atividade que aquela pessoa exerce, né? Nesse sentido. Detalhar cada objetivo também com metas subsidiárias, no sentido de criar metas e métricas para poder medir, né, o desempenho daquele objetivo, né, com metas mais pormenorizadas. Usar também uma linguagem compreensível e clara, porque se nós estamos compartilhando objetivos com as pessoas que trabalham com a gente, com os subordinados, a gente precisa obrigatoriamente também usar uma linguagem que eles entendam, que seja acessível a todas as pessoas, para que todos falem a mesma linguagem, né, nesse sentido. E também devem concentrar-se em alvos do negócio e não dispersar a atividade, ou seja, olhar para aquilo que é prioritário, para aquilo que é central no processo e focar nisso, e a partir daí criar os objetivos. Deve-se indicar também resultados a atingir, sem limitar a liberdade de escolha dos meios. Ou seja, eu vou identificar o que eu pretendo atingir enquanto objetivo, mas vou deixar um pouco mais livre os caminhos no sentido de como cada subordinado ou cada setor ou cada departamento vai trabalhar para poder atingir esses objetivos. Portanto, não existe uma one best way, como a gente tinha, né? Uma única receita de bolo para chegar a um determinado objetivo. O que importa é chegar nos resultados. O meio que está sendo utilizado é secundário, digamos assim, né? Nessa proposta da administração por objetivos. E quais são as hierarquias que nós tratamos aqui? A nível guarda-chuva, lá em cima, como a gente já viu na pirâmide na aula passada, nós temos os objetivos estratégicos, né, que são aqueles objetivos organizacionais como um todo e globais. Depois, a nível intermediário, temos os objetivos táticos, que são os departamentais, os setoriais, e por fim temos os objetivos operacionais, que são aqueles objetivos de cada atividade ou de um conjunto de tarefas
tarefas e de atividades definidas, né? Então, se a gente observar a questão da hierarquia, nós podemos construir uma estrutura basicamente parecida com essa, onde, quando nós pensamos nos objetivos organizacionais, nós pensamos no retorno sobre o investimento empresarial de forma geral, né, sobre o aumento desse retorno, que já pode ser positivo ou bom, mas estratégias no sentido de como ampliar isso e reduzir também o investimento ou o custo. Portanto, são objetivos globais. Aí depois eu olho para os departamentos, né, para os setores. Né? O que eu preciso, por exemplo, fazer para aumentar o retorno do investimento que nós fizemos? Aí eu tenho objetivo a nível departamental para aumentar o faturamento, portanto o departamento de vendas vai ter que estar ligado com relação a isso para aumentar o faturamento, e o departamento de produção vai ter que estar ligado também para a redução de custos. Então, trabalhando em conjunto para atingir qual o objetivo maior, que é o aumento do retorno. Né? E os objetivos operacionais que vão ser pormenorizados de acordo com as atividades, né? Com uma utilização mais eficiente dos recursos que já se tem, com a aquisição de recursos adicionais. Né? Nós temos aí, por exemplo, como utilização de recursos atuais, a questão da manutenção dos equipamentos, da própria melhoria dos equipamentos para uma produção mais eficiente, mais econômica, né? Aquisição de novos equipamentos ou programas de captação de recursos, além do recrutamento e seleção de empregados especializados, né? Portanto, tudo isso pode fazer com que em um médio prazo a gente consiga aumentar o nosso faturamento e a longo prazo aumentar o retorno e, portanto, garantir um retorno maior sobre o investimento empresarial. Então vejam que os objetivos eles estão ligados, tanto o objetivo organizacional, departamental e operacional. O operacional é o mais rotineiro, né, aquele que a gente está ligado mais diretamente às rotinas do dia a dia. O departamental ele é mais de curto e médio prazo, e o organizacional é de longo prazo, olhando para a organização aí num limiar de tempo maior, né? Quando a gente compara, vocês ouviram eu falar aqui de planejamento estratégico, tático, operacional, né? O que é importante a gente entender a nível de estratégia e de tática, né? A estratégia, ela envolve a organização como um todo, o olhar para a organização de forma geral, global. É um meio para alcançar os objetivos organizacionais, que significa o quê? Que a estratégia nada mais é do que os meios que a gente vai fazer vai percorrer os caminhos para a gente poder atingir aqueles objetivos organizacionais, né? E é decidida no nível institucional da organização, ou seja, no nível de alta cúpula, lá em cima. Aí nós temos a tática, que nesse caso é a estrutura intermediária, refere-se ao departamento ou alguma unidade organizacional. É um meio para alcançar os objetivos do quê? De um determinado departamento, de uma determinada seção, de uma determinada unidade. Né? Como eu já falei aqui, é orientada a tática para o médio ou para o curto prazo e é definida no nível intermediário pelo gerente, né? Enquanto que a estratégia é no nível institucional pela presidência, tá certo? Aí um dos itens, como nós já falamos também na própria estrutura da teoria neoclássica, que nós pegamos bastante forte sobre a questão do planejamento, né? Aqui a gente fala sobre planejamento estratégico, que é o pensar a organização como um todo, olhando para quais são esses objetivos organizacionais, globais, que a empresa possui, né? E aí o planejamento estratégico é a criação, portanto, de um caminho estruturado, né, planejado para se atingir esses objetivos. Então, esse planejamento ele é dividido em várias fases, onde vai-se do estágio de formulação dos objetivos, olhando para onde é que a empresa quer chegar, né, olhando para o seu ambiente externo. Aqui já se começa a pensar nessa questão do ambiente externo, olhando para o que pode influenciar o meu negócio, né, e aqui é um passo para a gente trabalhar, portanto, essa questão da organização como sofrendo influência do ambiente externo, coisa que até então a gente não via dentro das teorias, né, a gente só via a administração olhar para a organização como sistema fechado, né? E aí depois nós vemos aqui a questão do estágio da auditoria interna, que é olhando para a organização, para dentro dela. Portanto, primeiro estágio, penso quais os objetivos que eu quero atingir. Depois, olho para o ambiente, né? Como que está o mercado de atuação, o ramo de atuação, né? Quais os impactos que a economia e outros fatores podem trazer para o meu negócio. Em terceiro momento, olho para a organização, dentro dela, como que ela está estruturada, né? Quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos,
não é? E, portanto, depois estabeleço a formulação estratégica, que tem a ver com as ações que nós vamos implementar para poder atingir os objetivos organizacionais, né? E, feito esses objetivos de modo global, nós olhamos para os objetivos mais pormenorizados, dentro de cada um dos departamentos, né, e das seções, para criar depois os procedimentos mais operacionais da estratégia, que tem a ver com os objetivos operacionais que nós comentamos anteriormente. Tá? Então, essa é a estruturação do planejamento estratégico, né? Nós temos aqui o planejamento estratégico segundo o Steiner, que é exatamente o que eu falei, né? As premissas iniciais você vai definir a nível da empresa. Qual é a nossa finalidade, né? Quais são os nossos valores, os nossos princípios, né? Vou fazer aquela análise, como nós comentamos aqui, das oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos que a organização tem, e a partir daí nós estabelecemos as ações, o planejamento propriamente dito, que é o planejamento estratégico, né? Definindo qual é a missão da empresa, quais os objetivos de longo prazo, né? As políticas básicas que a empresa tem. Né? Feito isso, a gente parte para o planejamento tático, né? Trabalhando os programas de médio prazo, que são aqueles mais departamentais, né? Os subobjetivos ou subpolíticas, né? Que vão derivar, ou seja, vão ser originadas a partir do planejamento estratégico, e por fim o planejamento operacional com os programas de curto prazo, com as metas e os procedimentos mais operacionais, né? O que a gente faz? Depois de ter feito essa parte de planejamento, a gente vai para a implementação, que é organiza o espaço para poder implementar, né, os planos. E ciclicamente vai fazendo, portanto, a revisão e a avaliação desses planos para que os estudos de planejamento, vejam que a seta está voltando lá para cima, né? Que os estudos de planejamento possam dar prerrogativas novamente para a elaboração das premissas, e os testes também de viabilidade daquele planejamento mostrem algumas ações corretivas que precisam ser feitas para que a finalidade seja restabelecida, os valores e os princípios também sejam revistos, né? Essa avaliação que nós falamos de oportunidades, fraquezas, ameaças e pontos fortes possam ser reestruturadas. Feito isso, a gente volta de novo a fazer o planejamento estratégico, de estabelecer novamente missão da empresa, objetivos de longo prazo, se for necessário, portanto, dentro desse processo que a gente viu de revisão e avaliação da aplicabilidade do plano, para ver se aquilo que a gente colocou como previsão foi alcançado a nível prático, né? Quais são as bases, então, do planejamento estratégico, né? A gente tem que olhar e formular os objetivos organizacionais, identificando o que a gente tem de pontos fortes e pontos fracos dentro da empresa, né? O que nós temos dentro da nossa empresa e o que tem lá fora, no ambiente, que a gente pode aproveitar como oportunidade ou que a gente precisa combater como ameaça, né? E aí vocês podem ver que aqui a gente desce para os pontos fortes, pontos fracos, os recursos disponíveis, as habilidades e competências dos funcionários. Tudo isso vai fazer parte da nossa análise interna. E aí, dentro dessa análise, nós vamos identificar os pontos fortes e fracos, né, que nós temos, e que os pontos fortes nós temos que exaltar e os pontos fortes nós temos que tentar neutralizar, né? E na análise externa do ambiente, a gente vai olhar lá para o ambiente externo, o que impacta dentro do meu negócio, né? Quais são essas condições externas, as oportunidades, as ameaças, os desafios, as restrições legais, políticas, né? Ambientais, propriamente do negócio, também questões sociais, tudo isso pode impactar de alguma forma no meu negócio, econômicas, né, outras variáveis que possam impactar e que eu preciso observar. Isso vai impactar de forma positiva, então eu posso aproveitar isso como uma oportunidade, ou vai impactar de forma negativa como uma ameaça, então eu tenho que achar um meio de usar meus pontos fortes para tentar neutralizar essa ameaça. Então é isso que nós fazemos a nível de planejamento estratégico através de uma análise que se chama análise SWOT, tá? Ou matriz fofa. Já vou falar sobre ela aí mais à frente, tá? Como vocês podem ver, aqui ó, nós temos essa matriz. Eu achei que eu ia falar mais à frente, mas ela já está aqui. Então, a análise SWOT é conhecida como SWOT porque é de uma sigla em inglês que significa Strengths, Weakness, Opportunities e Threatness.
que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? O que você faz com essa análise? Você vai listar quais são os pontos fortes a nível da organização, quais são os pontos fracos, que essa seria basicamente a nossa análise interna, e a análise externa com as oportunidades que o ambiente nos proporciona e as ameaças que ele também nos traz. Feito esse procedimento de listar isso, identificar essas características, que essa é uma fase fundamental do planejamento, a gente consegue traçar ações para que a gente tenha condições aí de aproveitar os nossos pontos fortes e criar oportunidades, como vocês podem ver ali, né, que é a área de domínio da empresa, linkando os pontos fortes com as oportunidades, né, identificar quais são os nossos pontos fracos e criar oportunidades para melhoria, né? Ou mesmo, se eu já tenho pontos fracos que se culminam com as ameaças, criar estratégias de desativação desses pontos fracos e neutralização dessas ameaças. E se eu tenho pontos fortes, mas algumas ameaças que podem fazer frente a esses pontos fortes que eu tenho, fazer o enfrentamento desses pontos fortes, dessas ameaças, utilizando esses pontos fortes que eu tenho. Né? Então, a análise que nós tratamos aqui da análise FOFA ou análise SWOT nada mais é do que esse cruzamento que é feito, porque quando a gente fala em matriz é uma linha multiplicada por uma coluna, e aqui é exatamente isso. Eu vou olhar quais são individualmente os meus pontos fortes e os meus pontos fracos e vou cruzar esses pontos fortes e fracos com as minhas ameaças e as minhas oportunidades, tá? Isso é feito a nível mais operacional de uma forma muito simples. Eu pego um ponto fraco, por exemplo, que eu tenho e cruzo com uma ameaça para ver o que realmente eu vou precisar fazer para que esse ponto fraco seja minimizado, né, mitigado e desativado e essa ameaça não comprometa o meu negócio, né? Quando eu tenho um ponto forte, mesma coisa. O que eu posso aproveitar de ponto forte que vai me facilitar aí, portanto, a utilizar, por exemplo, uma nova tecnologia dentro do mercado. Então é esse tipo de análise que a gente faz quando a gente faz uma matriz SWOT ou uma matriz FOFA, certo? Então, para que nós possamos, depois de desenvolver os planejamentos estratégicos, que nós falamos são aqueles objetivos mais gerais, globais da empresa, a gente precisa estabelecer os planos táticos, né, e operacionais. E aí os planos táticos eles podem ser a nível do planejamento de novos produtos, né, de desenvolvimento de um novo produto ou mercado, de desenvolvimento de recursos que são necessários para atingir os objetivos organizacionais, né, e do planejamento de novos processos ou mudança de processos para, digamos assim, trazer maior eficiência e agilidade para o processo operacional. E aí todos esses planejamentos mais táticos e setorizados, né, das unidades, dos departamentos, vão gerar para a gente os planos detalhados de operações, né, onde cada departamento vai ter um gerente que vai ficar responsável por esses objetivos departamentais e tentar fazer com que esses objetivos departamentais sejam atingidos para que os objetivos táticos a nível de planejamento de novos produtos, de desenvolvimento de produto e mercado, de desenvolvimento de recursos e mesmo de novos processos sejam atingidos e, por consequência, o planejamento estratégico seja consolidado. Tá certo? Então, quando a gente fala sobre como estruturar os planos táticos e operacionais, a gente pode olhar para as unidades, né? A gente pode ter ali um planejamento financeiro, um planejamento de produção, um planejamento de marketing, um planejamento de recursos humanos, cada qual levado e linkado a um planejamento maior, que é o planejamento estratégico, aquele global da empresa, né? E aí, o que a gente pode fazer a nível operacional para cada um desses planos táticos? Né? A gente pode pensar em planejamento financeiro observando a questão do fluxo de caixa, pensando nos planos de investimentos, como que vão ser aplicados os recursos, né? A nível do planejamento de produção, né? Como que vai ser feita a produção, né? Como que está sendo feita a manutenção das máquinas da produção, como que é feita a questão do abastecimento, né? De produtos, matérias-primas, insumos e tudo mais. A nível de marketing, como que é feito o planejamento de vendas, né? De propaganda, como que a gente divulga os nossos produtos, como que a gente faz aí para vender mais, né?
E por fim, o planejamento de recursos humanos. Como que a gente capacita e treina o pessoal? Então, todas essas questões, né, individualmente dentro dos seus planos táticos, levam aos planos operacionais, que são as atividades pormenorizadas dentro daqueles departamentos, daquelas seções, que fazem com que haja o alcance dos objetivos departamentais. E levando isso em consideração, ao final, cada contributo desses planos operacionais faz com que o plano tático se estruture e se estabeleça e consiga se atingir, portanto, esses objetivos táticos, né? E, por fim, o atendimento ao planejamento estratégico em linha mais global, tá certo? Então, esse é o procedimento de construção aí, dos planos táticos e operacionais a partir de um planejamento estratégico já delineado, né? Nós temos um modelo do Humble, né, de como que se dá o processo de administração aí por objetivos, né? Então, a primeira coisa é estabelecer o nosso plano estratégico da empresa, ou os planos estratégicos que a gente tem a nível de escala global. Depois, nós estabelecemos os planos táticos, que são de médio prazo, médio a curto prazo, né? Depois, os planos departamentais ou operacionais, digamos assim, avaliamos os resultados de cada departamento, né? E, portanto, esses operacionais, e aí conseguimos construir a reação em cadeia do resultado dos planos táticos e também, por conseguinte, conseguimos avaliar a eficácia do nosso planejamento estratégico, né? E ali, quando a gente coloca avaliação e controle dos resultados, é exatamente no sentido da gente ver se paulatinamente os resultados estão sendo aqueles que estavam programados, esperados, né? Os resultados alcançados, portanto, estão atingindo os resultados que estavam sendo esperados. Temos também o modelo de APO do Odiorne, né? O Odiorne fala sobre a questão da construção que nós falamos lá anteriormente, da APO, né? Do início da caracterização da construção conjunta entre o superior e o subordinado no estabelecimento de objetivos. E aí esse subordinado propõe objetivos e medidas para o seu trabalho e, ao mesmo tempo, isso é levado com um acordo comum sobre esses objetivos do subordinado, que em observação aos objetivos da organização e as medidas de desempenho acabam sendo levados para a questão da retroalimentação e dos resultados periódicos sobre os prazos que são intermediados aqui para a determinação da execução. E aí se vê os objetivos que foram inadequados, de comum acordo com a gerência, com as chefias, né? Novos dados são adicionados e, portanto, uma nova avaliação é feita, uma avaliação periódica dos resultados e o desempenho da organização e, consecutivamente, os objetivos, as medidas são reestruturadas e há uma revisão de toda a estrutura organizacional a partir desse planejamento compartilhado, como nós podemos ver aqui. Tá? Essa informação também fica mais clara para vocês do modelo de Odiorne no livro texto, então deem uma verificada, tá bem? Bem, com relação à apreciação crítica, eu acho que é importante a gente destacar aqui algumas questões que a gente percebe, né, que são questões que podem melhorar, principalmente quando nós falamos em administração por objetivos, né? Nem tudo na perfeição, nem tudo é vantagem, né? A gente tem também desvantagens, então o primeiro item aqui aborda exatamente isso, né? Que a estratégia organizacional é uma faca de dois gumes, né? A gente não pode pensar só na estratégia como sendo vantajosa, porque ela também pode emperrar alguns procedimentos ou criar muitas burocracias, que é o que a gente vai ver, né? Com relação às premissas equivocadas da escola de planejamento estratégico, ainda querendo ou não, essa teoria neoclássica acabou abordando muito essa questão do processo operacional e da decomposição do planejamento a níveis mais operacionais, o que trouxe para a gente aí também uma implicação de deixar lá para a gestão de topo apenas as decisões estratégicas, enquanto que as decisões táticas e operacionais ficavam a encargo aí dos operários e dos seus supervisores, né? O que dá uma ênfase muito forte a essas questões operacionais, ainda voltando para aquela teoria clássica e neoclássica que a gente já estudou, né? Também o importante aqui destacar que os pecados capitais do planejamento neoclássico, eles assumem, né,
aí a questão do processo e não a questão dos resultados em muitas vezes. Então a gente acaba tendo uma centralização muito grande e uma falta, portanto, de entendimento da cultura organizacional presente, né, e dos requisitos organizacionais que são necessários para a gente poder desenvolver esses objetivos organizacionais de forma mais plena, né, e acaba colocando o chão de fábrica ainda lá, a teoria da máquina, como sendo ponto de planejamento, né. E os processos são muito mais complexos do que isso quando a gente inclui, por exemplo, o ambiente externo, que são muito mais variáveis do que simplesmente só o chão da fábrica, né? É importante a gente observar isso, né? E também ali no item 4 nós temos a crítica de Levinson, que vocês também podem ver de forma mais aprofundada no livro, mas basicamente o Levinson falava que o gerente ele era conhecido como se fosse uma cobaia de laboratório, né? Onde ele era recompensado ou punido por atingir ou não os objetivos. E aí isso acabou trazendo aí, portanto, uma visão muito difícil, muito assim pejorativa, digamos, para essa administração por objetivos, porque se baseia tanto nos objetivos, de atingir os objetivos, né, que não se pensa no contexto, só se pensa, portanto, nas recompensas e nas punições que estão por detrás desse processo de atender ou não atender os objetivos organizacionais, né? Temos uma crítica também do Lodge, que fala que o planejamento estratégico e a própria administração por objetivos, ela acaba exigindo muito de cada um dos envolvidos no planejamento estratégico, né, e que, querendo ou não, é necessário uma preparação para receber esse modelo de administração por objetivos e não simplesmente só implantar ele, né? É preciso, portanto, que as pessoas sejam treinadas e capacitadas para fazer com que o planejamento estratégico e essa administração por objetivos aconteça, né? E também aplicação incompleta e superficial dessa administração por objetivos, no sentido de que o planejamento estratégico às vezes é visto com muita superficialidade na teoria, né? Falta, portanto, aí experiência ou levantamentos, né, que mostrem como fazer o planejamento e como revisar esses planejamentos. Então a teoria ainda ela é muito incipiente com relação a isso. E também os exageros da própria administração por objetivos, que tem a ver com essa questão da burocratização, né, que eu falei, com muitos papéis, muitos planos a preencher, muitos controles, né, e acabou criando uma espécie de autocracia, né, de uma gestão mais autoritária e impositiva. E o que fez também com que muitas pessoas que trabalhavam, né, nos ambientes organizacionais percebessem tensões e angústias, né, nos subordinados em função dessa imposição e desse cumprimento ferrenho de metas que eram basicamente exageradas dentro desse processo, né? Então é importante a gente estabelecer isso. Para além disso, alguns benefícios, né? A gente precisa estabelecer aqui alguns benefícios e alguns problemas, né, que a gente tem dentro dessa apreciação crítica. Como benefício, a gente já é óbvio que ficou muito mais clara a questão dos objetivos organizacionais e isso ficou bem mais partilhado com as pessoas que trabalham dentro da organização a partir dessa teoria, né? Houve melhoria do planejamento, houve uma definição de padrões mais claros para controlar, porque se tinha o planejamento do que se esperava, né, atingir. Aumento também da motivação das pessoas no sentido de atingir objetivos organizacionais comuns e também, principalmente, de trabalhar em equipe, né? E melhoria da moral entre as equipes, né? E entre os integrantes aí, portanto, de um grupo, né? Alguns problemas que foram identificados, que nem tudo são pérolas, né? Muitos gestores acabaram por utilizar essa ideia da administração por objetivos para fazer coerção com os subordinados no sentido do atingimento das metas, né? Metas às vezes muito abusivas, né? Ou muito para além do que se esperava, né? Porque aqui o foco acabou sendo muito no resultado e aí, portanto, não se pensava mais no processo, em que é necessário, portanto, haver um equilíbrio entre o processo e entre o resultado, né? Aprovação de objetivos incompatíveis, né? Objetivos que eram incompatíveis seja com a estrutura organizacional, seja com os planos táticos e operacionais, ou entre o plano estratégico e esses outros planos.
né? Um nível de excesso de planos e de papéis a preencher para fazer planejamento estratégico, né? Focalização também sobre resultados mais facilmente mensuráveis do que sobre resultados importantes, ou seja, é mais fácil identificar determinados resultados, então o foco vai ser nesse, só que muitas vezes não era aquele o resultado que era, digamos assim, o que se esperava, o que era possível alcançar. Ah, esse aqui é mais fácil alcançar, então vamos ficar nele. Mas poderia, às vezes, ter muito mais êxito, muito mais eficiência, eficácia e efetividade, só que se focava muito no resultado fácil de se conseguir, né? E não nos estudos mais aprofundados do planejamento para se atingir resultados mais robustos, né? E não resultados assim a nível de curto prazo. E perseguição rígida de objetivos que poderiam ser abandonados, no sentido do que está previsto no plano, a gente tem que seguir, no sentido de faltar revisão, né, de rever, como eu sempre falo para os meus alunos, é importante a gente fazer planejamento a lápis, que a gente precisa perceber que a gente pode revisar aquele planejamento e reestruturar ele para que ele atenda a nossa realidade de forma mais efetiva, né? Então é importante a gente olhar aqui para um cenário que nós temos entre uma administração, né, pré-administração por objetivos e pós-administração por objetivos, né? Antes dessa APO, nós tínhamos uma administração do cotidiano, do dia a dia, né? Não se pensava muito no futuro, se pensava no presente, né? Aqui já não, na APO a gente já olha para o futuro, né? Nos objetivos que a gente quer atingir, né? Olhando para o futuro, planejando agora para colher no futuro. E antes da APO nós tínhamos a ideia de olhar para dentro da empresa como uma caixinha fechada. Já com a APO a gente já traz essa ideia de olhar para fora, para aquilo que pode impactar a empresa lá fora, né? Também a questão de orientação para produtos, né? Antes da APO nós olhávamos muito para essa questão do produto, orientado para a organização, para a estruturação da empresa, para as atividades. Já quando a gente olha para o pós-APO, depois dessa teoria, a gente começa a olhar para as pessoas, para os clientes, para os resultados, e não nitidamente para aquelas atividades ou para a organização como um sisteminha fechado, né? Só para os nossos produtos, mas para aquilo que a gente vai atender enquanto necessidade da população, né? Necessidade aí, portanto, dos nossos clientes. E na pré-APO, antes da APO, nós tínhamos uma administração de rotina, como já falei, né, das rotinas mais operacionais, ênfase em como se fazer o procedimento, enquanto que no pós-APO a gente olha para a inovação, para a questão da ênfase no para quê, por que a gente está fazendo isso, qual é o objetivo que nós queremos atingir com isso, né? Nesse sentido. Foco também no dinheiro, máquinas e materiais, no pré-APO, né? E depois um foco nas pessoas, no tempo, na mentalidade, naquilo que a gente pode agregar de valor para as pessoas, né? No pós-APO. Enquanto que no pré-APO o controle era mais centralizado e funcional, no pós-APO se trabalha mais esse controle participativo, né? Essa questão da iniciativa descentralizada dos subordinados, apesar da gente perceber que muitos gestores na apreciação crítica ainda se utilizavam de ideias mais centralizadas e impositivas junto com os subordinados, que faziam valer a sua posição de chefia para a decisão e maquiavam, digamos assim, uma decisão participativa, né? Mas que a APO contribuiu para que essas iniciativas de descentralização, de participação das equipes no processo de decisão, isso não tenho dúvidas de que contribuiu, né? E portanto ali a gente finaliza com essa ideia, né? Antes um estilo mais autoritário, mais individualista, né? Como a gente via na teoria clássica e na administração clássica e científica. Aqui, já no pós-APO, a gente já vê uma participação maior do desenvolvimento das equipes, desse trabalho colaborativo entre as pessoas que fazem parte das equipes, no sentido de atingir objetivos daquele grupo, né, de atividades, para atingir plenamente depois objetivos táticos e objetivos estratégicos, né, levando em consideração a estrutura toda que nós temos de planejamento, como foi bem aqui mencionado. Então, assim, o resumo disso aqui tudo, dessa APO, nada mais é do que uma proposta de administração estratégica para dentro das empresas e do pensar nos objetivos organizacionais com uma nova roupagem, de pensar nos objetivos organizacionais enquanto questões que devem ser pensadas em conjunto para que haja uma filosofia de empresa, no sentido de
atingir os objetivos em prol da participação e da colaboração de todos. Tá? Então, basicamente, a APO ela se funda nessa questão de focar em resultados e não mais o focar em processos, como a gente tinha dentro da teoria neoclássica ainda e também na teoria clássica. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Vocês vão ter um estudo de caso para fazer daqui a pouquinho com relação a essa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula, tá? Um abraço a todos e até breve. Tchau, tchau.